A paz do Senhor, meu irmão. Que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome dele. Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus, em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájela Fernandes. E nós estamos aqui nesse conteúdo, nesse vídeo, para trazer pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, que tem como revista, que tem como base, a revista do primeiro trimestre de 2025 da editora Betel. E nós estamos falando neste trimestre sobre o movimento pentecostal. E nossa revista nesse trimestre, ela foi comentada, foi produzida pelo nosso bispo Ides José do Carmo, e ele é pastor da Assembleia de Deus em Campinas, Goiânia, Goiás. Então, ele que elaborou essa revista, ele que elaborou esse material para nos abençoar durante esse trimestre com estudo bíblico para a Escola Bíblica Dominical. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós aqui temos como objetivo trazer algumas informações para que os nossos professores, junto com seus conhecimentos, possam dar uma aula mais robusta, mais completa para os nossos alunos, claro, sempre ouvindo e sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você está chegando a primeira vez, seja muito bem-vindo, participe conosco. Se você quiser entrar no site oficial da editora Betel e procurar adquirir a sua revista por lá de forma oficial no site da editora, você faça isso para que você possa participar conosco aqui, tendo sua revista em mãos, amém, meu? Deus abençoe você. E também aproveito para agradecer a empresa Corp Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar, que tão graciosamente nos empresta esse espaço aqui para nós fazermos esse vídeo, essa gravação aqui, para que essa aula chegue nas mãos dos nossos amigos, nossos internautas que observam e vejam o nosso canal, amém? E Deus abençoe. Se você quiser saber mais dessa empresa, procure nas redes sociais Corp Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar, amém? Meus irmãos, vamos dar início aqui à nossa pré-aula da lição de número 5, mesmo. Então nós vamos falar dessa vez sobre o pietismo, reavivando o coração através da devoção pessoal, né? Nós temos visto aqui nas últimas aulas, desde a reforma de Lutero, depois nós vemos o grupo dos puritanos, e agora nós vamos falar sobre os pietistas, né? Os pietistas que trabalhavam e buscavam ter uma vida mais piedosa, uma vida que tinha mais a vivência cristã, mais preocupada com o próximo, com fazer a obra do Senhor com o coração mais amoroso, mais piedoso, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E nós vamos perceber que muito tempo depois da reforma, algumas coisas foram se esfriando. A reforma protestante trouxe grande valor, trouxe grande impacto, mas com o passar dos anos, com o passar dos séculos, a gente vai perceber que as principais ideias foram esfriando e algumas pessoas começaram a precisar se reformar, corrigir, para voltar a caminhar conforme a luz da Bíblia. E justamente isso que estava acontecendo nessa época. A igreja luterana, ela não estava mais voltada à busca, à experiência com Cristo individual, para que a pessoa buscasse o batismo com o Espírito Santo, para que a pessoa buscasse ter experiências pessoais com o Espírito Santo, uma leitura devocional, né, da Bíblia, voltado mais para a oração, e assim você conseguiria viver de uma forma mais piedosa. As pessoas nessa época aqui estavam trazendo um evangelho muito ortodoxo, mas com pouco ortodoxia, ou seja, você tinha muita doutrina, mas não tinha ela na prática, né? O evangelho não chegava como foi estabelecido para se pregar para as pessoas, para fazer diferença pessoal. As pessoas estavam muito fechadas nas doutrinas, nas coisas que eram passadas, e viviam ali friamente, daquela forma,
sem ter o avivamento do Espírito Santo. Então os pietistas eles vão trazer novamente o quê? Que as pessoas buscassem a dependência do Espírito Santo para poder agir, para poder viver. E isso vinha como? Através da oração, através da leitura bíblica, através de uma vida piedosa, uma vida que tivesse amor ao próximo, uma vida que buscasse o evangelismo pessoal. Então tudo isso foi reavivado, né, pelo pietismo, que entendia que nós, como indivíduo, a gente precisa estar bem com Deus, buscar bem para nossas vidas a presença do Espírito Santo, para que depois sim a gente consiga chegar e pregar o evangelho e fazer a obra para outras pessoas. Então era um movimento muito assim, que tinha uma tendência muito grande à missiologia, levar a palavra, pregar para outras pessoas. Então eles tinham muito esse cuidado de viver de forma piedosa, né? Ter cuidado com as outras pessoas ao levar as boas novas de salvação. Então, destaque isso para o seu aluno, veja a verdade aplicada que nós devemos manter dependente da ação do Espírito Santo para que a sua chama não se apague em nossa vida até que Cristo venha. Isso aqui é fundamental destacar. Os pietistas eles perceberam essa importância e a gente só consegue viver na dependência do Espírito Santo quando nós somos cheios do Espírito Santo. E para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos estudar sistematicamente a palavra, nós precisamos nos dedicar à leitura, a nos encher com a palavra do Espírito Santo, a colocar a palavra em prática, a buscá-lo em oração, a pedir a orientação do Espírito Santo, ser sensível à sua voz, para que a gente possa viver na dependência do Espírito Santo. E o que acontecia? Muitas pessoas viam aqueles credos, viam o que Martim Lutero elaborou ali nas teses, viviam o que estava escrito ali, mas não se preocupavam em ter a experiência pessoal com o Cristo, com o Espírito Santo, e queriam viver de forma muito teórica. E o Evangelho ele precisa ter o equilíbrio. Nós precisamos sim da doutrina, conhecer, mas a gente precisa também pôr em prática, fazer a fé trabalhar, fazer as obras pela fé, entende? Você tem que colocar isso em prática, porque como a Bíblia diz, a fé sem obra, ela é morta. Então a gente precisa viver sóbria, pia e justamente nesse mundo que nós estamos passando. Então os pietistas, eles tinham esse cuidado, eles buscavam trazer novamente esse fervor individual para que a gente pudesse ser cheio do Espírito Santo, para que assim depois pudesse fazer a obra do Senhor. Então, resumidamente, de formas de linhas gerais, era isso que o pietismo buscava, e a gente vai ver com mais detalhes aqui as consequências, tudo que isso trouxe dentro dessa lição. Então destaque isso para o seu aluno, a importância de a cada dia, a gente está sempre buscando o Espírito Santo e se reavaliando, para ver se tem alguns pontos que nós afrouxamos, se tem algum ponto que a gente está trabalhando errado, se nós permitimos algum tipo de mau comportamento entrar. Então a gente precisa estar sempre se reavaliando diante das Escrituras, para que a gente possa viver um cristianismo centralizado em Cristo, de forma correta, de forma à luz da palavra, para que a gente possa alcançar outras pessoas e a nós mesmos e alcançarmos a nossa salvação. Então destaque isso para o seu aluno. Veja que aqui nós estamos falando da igreja protestante de Lutero, que fez a reforma, que estava lá na pleno vapor, pregando a palavra, mas que o tempo passou, outras gerações se levantaram e foi esfriando a coisa. Então por isso que a gente tem que ter esse cuidado de passar para as novas gerações a necessidade de estarmos sempre buscando, estarmos nos avaliando na palavra e ser dependente do Espírito, para que a gente não venha esfriar e desanimar na fé e na caminhada, para que a gente possa finalizar a nossa vida, como o apóstolo Paulo diz, combati o bom combate, guardei a fé e encerrei a carreira. Ou seja, ele conseguiu chegar ao final com a fé intacta, com a obra funcionando, com a fé em Cristo. Esse é o nosso objetivo. Nós não podemos começar bem, a todo vapor, e perdendo gás, e no final tá desviado, não. Não adianta. Olha o texto base.
que Paulo fala para Timóteo, ó, prega, ensina, mas viva também para você salvar aqueles que te ouvem e salvar a você mesmo. Então a gente tem que ter esse cuidado para que a gente possa viver a nossa vida na vida cristã correta, para alcançar outras pessoas, mas também para não perder a nossa salvação. Destaque isso para o seu aluno. Então aqui a gente vai falar sobre o surgimento do pietismo, né? Então nós vamos ver as ideias da reforma pietista, né? Porque elas se levantaram para transformar, né, algumas coisas que estavam erradas, principalmente na igreja luterana lá na própria Alemanha. Então eles viram de lá, eles saíram, se levantaram na própria Alemanha para trabalhar e reformar, né, aquela igreja que tinha feito a reforma a 2 séculos anteriores. Então eles estavam ali trabalhando na própria igreja luterana. E qual era a ideia, né? A gente vê as ideias da reforma pietista. Para o pietismo, a vida piedosa deveria ser refletida em todas as ações do cristão. O movimento defendia a renovação da piedade com base em um retorno subjetivo e individual ao estudo da palavra e à oração. Então você vai perceber que eles estão orientando as pessoas a voltarem a ter experiências individuais com Cristo. Para quê? Para que você seja cheio do Espírito Santo e você consiga fazer tudo que se espera do cristão. Não só com a doutrina para ele mesmo, mas para o cuidado com o próximo, para pregar o evangelho, para amar o próximo, para ter uma vida piedosa. Ou seja, se preocupar com as almas que estão se perdendo. Mas para que a gente consiga fazer isso, primeiro eu tenho que ter uma vida cheia do Espírito Santo. Através da Bíblia, através da oração, do jejum, da consagração. Isso que o pietismo estava ensinando. Nós precisamos voltar a ter uma vida piedosa, com cuidado com as pessoas em todas as áreas, né? Na missão, na misericórdia, no cuidado, na assistência àqueles que não têm, né? No cuidado com os enfermos, ou seja, levar um cristianismo pleno, mas também cuidado com a nossa vida. Então, essa era foco, né? Eles queriam que todos eles entendiam que todos eram sacerdotes, que a pessoa que se convertia a Cristo, ele passava a ser um sacerdote de Cristo, alguém que levaria as boas novas de salvação e alguém que teria que estar cuidando das outras pessoas como um próprio pastor, meu. Então eles tinham esse cuidado para que você pudesse conhecer a palavra, se envolver na oração, para você discipular, para você pastorear outras pessoas. Então, destaque isso aí para os seus alunos, para que a gente possa entender essa situação, a ideia principal da reforma pietista, né? Aí o tópico 1.2, ele vai falar o resgate da reforma, né? Que eles vieram buscar o que Martinho Lutero trouxe lá no início, né? Uma espiritualidade mais profunda e pessoal, importância da experiência individual com Deus, superar divisões e hierarquia dentro da igreja, ou seja, tudo aquilo que a própria reforma lá 2 séculos atrás tinha trazido. Então agora eles querem trazer de volta esse cuidado, né? Romper com grupinhos, romper com hierarquia, com pessoas um acima do outro. Não, o cristianismo todos somos membros, todos somos iguais e o cabeça é Cristo, mano. Então eles queriam trazer de volta isso e buscar que eles fossem cheios do Espírito Santo, como a igreja de Atos capítulo 2, buscar o revestimento de poder, buscar o conhecimento, a experiência com o Espírito Santo, para que daí eles pudessem viver um evangelho, né, universal, um evangelho que todos fossem iguais, que todos fossem cristãos. Isso eles estavam buscando, né, trazer as ideias iniciais da própria reforma protestante que Lutero trouxe lá no início, quebrar esse paradigma, esse jugo que a Igreja Católica colocava. Tinha o Papa, que tinha o clero, que tinha isso, que tinha aquilo, várias autoridades antes. Não, eles queriam trazer o cristianismo igual como era previsto lá na reforma.
porque a cabeça era Cristo, a Escritura era a palavra, era isso que a gente tinha que seguir. Então os pietistas queriam trazer essa reforma de novo, resgatar novamente essa reforma para viver de forma mais piedosa, né? E aí a gente vê que eles trariam uma situação, eles tinham uma ideia de que a verdade bíblica se manifestaria diariamente numa vida de piedade, entende? Então ali quando você colocava a vida no altar, você colocava a sua vida na presença do Senhor Jesus, todos os dias você iria agir de forma piedosa, você ia cuidar, você ia trazer bênçãos, boas novas de salvação para outras pessoas, e era assim que o cristianismo foi criado, foi elaborado. Você vai ver em Atos 2, um cuidava do outro, eles viviam nas doutrinas do apóstolo, eles tinham um cuidando com o outro, ninguém tinha necessidade. Você vai ver que a igreja tinha esse cuidado uns com os outros, a forma piedosa do cristão, né? E no tópico 1.3 nós vamos ver o pai do pietismo, Philipp Jacob Spener, né? Que ele foi um teólogo luterano alemão que denunciou os abusos na igreja, a falta de conhecimento bíblico dos crentes para poder fazer a sua na sua obra que esse Philipp Jacob fez, Spener, ele fez um livro chamado o Pia Desideria, ou seja, desejos de piedosos, desejos para viver uma vida piedosa. E nesse livro ele vai denunciar todos os erros, né, os abusos da igreja, a falta de conhecimento bíblico, né, tudo isso ele vai denunciar, e ele inicia o movimento pietista defendendo um intenso aperfeiçoamento da piedade na essência luterana, né? Então a gente vai ver que ele tinha esse desejo de trazer novamente o amor ao próximo, o cuidado ao próximo, a defesa da Bíblia, a defesa da Escritura, né? Buscar um conhecimento bíblico aprofundado, desenvolver a fé cristã, desenvolver o espiritual através de ser cheio do Espírito Santo. Então esse Philipp, que é o criador, né, que montou esse sistema do pietismo, ele quer fazer com que as pessoas tenham mais experiência com Deus, tenham mais experiência com a palavra, sejam cristãos de verdade, para que eles pudessem conseguir ser crentes piedosos. Então assim a gente fecha aqui o capítulo 1, né, mostrando como foi o pietismo, as suas principais ideias, resgatando a reforma, e o pai do pietismo, que foi esse Philipp Jacob Spener. Então você vai perceber as ideias dele, foi muito importante para o movimento pentecostal, até para o evangelho nos dias de hoje. Esse grupo, os pietistas, fizeram muita diferença. Então nós precisamos conhecer um pouquinho dele. E a gente fecha o capítulo 1 mostrando para os nossos alunos que o movimento pietista, buscava promover uma espiritualidade mais profunda e pessoal, enfatizando a importância da experiência individual com Deus. Então, eles falavam, nos ensinavam o que a gente precisa fazer nos dias de hoje também, meu irmão. Vivermos uma vida cristã com mais busca no Espírito Santo. Quantos crentes hoje em dia, meu irmão, estão vazios, estão frios, não tem mais a presença do Espírito Santo, não tem mais o cuidado com o próximo, vive um evangelho automático. E eles tinham essa ideia: vamos voltar à oração, vamos voltar aos cultos de doutrina, vamos voltar à escola bíblica dominical, vamos estudar a palavra, vamos orar, vamos consagrar, vamos jejuar. Cadê os crentes fazendo isso hoje? Então essas ideias precisam ser resgatadas para o dia de hoje também, para que a gente volte a ser 100% dependente do Espírito Santo e não viemos abafar, extinguir o Espírito Santo. Como nós temos visto nos cristãos dos dias de hoje, o Espírito Santo está abafado, está extinguido, deixaram de lado e querem fazer a igreja como querem, com a sua cabeça, com a sua vontade, com a sua sabedoria humana. Então a gente percebe aqui que essas ideias do pietismo precisam ser colocadas em prática nos dias de hoje também. Essa chamada à volta a ter como, para voltarmos a ter experiência com o Espírito Santo, ter experiência individual, batismo com o Espírito Santo, cuidado na leitura da palavra, ensino,
busca, aprendizado. Temos que voltar a essas raízes para a honra e glória do Senhor. Aí no capítulo 2, nós vamos ver a convocação para uma segunda reforma, né? Então a gente vai ver que eles estavam percebendo que houve o quê? Um esfriamento, uma decadência espiritual, né? Houve um distanciamento do Espírito Santo, eles não buscavam mais, não tinham mais esse fervor, e a tendência é a coisa esfriar, a parte humana tomando conta, e a igreja foi ficando longe de cobrar e de fazer e de dar frutos como devia fazer. Então o que acontece? Eles foram buscando esse grupo lá em 1675, já mais de 100 anos depois da Reforma Protestante, eles foram começando a cobrar para se refazer a reforma, para se novamente despertar esse fervor no coração dos crentes. Então a gente vai ver que esse movimento avivalista, né, difundiu a fé protestante em muitas partes do mundo, pois para os pietistas a igreja luterana tinha adotado práticas não bíblicas, isto é, a igreja passou a admitir algumas doutrinas e tradições que eram conflitantes com os princípios da reforma protestante, principalmente o que? O esfriamento, a falta de cuidado, a falta de busca, de zelo pelo próximo, o amor ao próximo, o cumprir da missão de Cristo. A igreja foi se distanciando, foi desanimando, não tinha mais os cuidados que deviam ter, então foi se afastando, e esse grupo pietista foi chamando de volta. Vamos buscar o avivamento, vamos buscar viver de volta na presença do Espírito Santo. Mais cheio do Espírito Santo a gente vai conseguir trabalhar a palavra. Então a gente percebe o que? Muita ortodoxia, né? Muita doutrina, muita sabedoria, às vezes conhecimento dos credos, mas na prática não tinha, conhecimento bíblico não tinha. Então esses pietistas eles estão chamando de volta. Lembra lá das cartas do Apocalipse, quando escreve a carta para a igreja de Éfeso, você vai perceber que Deus cobra justamente, volte ao primeiro amor, volte às primeiras práticas. Então justamente isso aqui que eles estão cobrando. A igreja luterana passou mais de 150 anos, eles começaram a esfriar. Aí eles estavam caindo, se acomodando ao sistema ali, e esse grupo pietista veio dar uma sacudida, veio dar uma levantada para eles se despertarem. E aí a gente vai ver esse movimento acontecer. E no tópico 2.2, nós vamos ver uma pessoa importantíssima para esse movimento, que foi o conde Nicolau Zinzendorf, né? E você vai perceber que ele tinha esse desejo. Ele era um pietista, os pais deles eram pietistas, então ele tinha esse cuidado com o próximo, ele tinha o cuidado de pregar o evangelho, ele tinha o cuidado de receber as pessoas, né? de hospedar aqueles crentes ali que estavam começando, e justamente isso ele ultrapassou suas fronteiras e levou as ideias pietistas a um grupo de exilados lá na Boêmia. Então você vai ver que esse grupo, ele hospeda, ele recebe dentro de suas propriedades esse Zinzendorf, e ele vai pregar o evangelho ali e vai fazer com que essas pessoas, aqueles exilados, vão se transformar nos moravianos. Então nós vamos ver aqui os pietistas, né, através desse conde, trazendo o quê? As principais ideias de missiologia. Esse homem mostrou como se faz. Ele não tinha preconceito porque as pessoas eram exiladas, porque não fazia parte da nação dele, não. Ele tinha visão missionária. Ele viu pessoas ali que precisavam do evangelho, ele trouxe para sua própria propriedade e fez com que aquelas pessoas se tornassem pessoas cheias do Espírito Santo, que formou um grupo moraviano também que buscava o avivamento, que trazia esse cuidado de missões. E nós vamos ver no tópico 2.3 justamente falando sobre os moravianos, que começaram com a ajuda desse conde pietista que recebeu eles, que eram exilados lá da Boêmia. E aí a gente vai ver,
os moravianos defendiam que divulgar os ensinamentos contidos no Evangelho aos perdidos é dever de toda igreja e não somente de determinada sociedade ou indivíduos. Então você vai ver o quê? Que esses moravianos eles receberam cuidado missionário do conde, que abrigou eles na sua propriedade, e eles viram que isso é importante. Então eles perceberam que eles tinham a chamada de pregar o evangelho a quem não tinha recebido ainda, aos perdidos. E isso é responsabilidade de todo cristão mesmo. O evangelho precisa ser pregado, a ordem de Cristo foi dada a todos nós cristãos, temos o dever de pregar o evangelho, de comunicar as boas novas de salvação, de fazer missões, de pregar o evangelho. Mas você só consegue fazer isso através de quê? Conhecimento bíblico, oração, pela presença do Espírito Santo para te dar direcionamento. Tudo isso depende de quê? Das ideias que o pietismo trazia, que é o quê? Uma experiência individual que cada um de nós devemos ter com Deus, com o Espírito Santo, de conhecimento, uma formação pastoral individual para você poder cuidar de outras pessoas, para você poder fazer missões, para você poder cumprir o que Cristo falou. Por isso, lá atrás, Jesus disse, vocês vão fazer missões, vocês vão pregar o evangelho a toda criatura, mas não é de qualquer maneira não. Primeiro, espera ser revestido de poder. Primeiro ora, primeiro jejua, primeiro ora, primeiro louva, primeiro conhece a palavra. Eu vou encher vocês com o Espírito Santo para depois vocês pregarem o evangelho. E é justamente o que os moravianos faziam. Através das ideias dos pietistas de conhecer, de ter cuidado com a palavra de Deus e ser cheio do Espírito Santo, eles começaram a fazer essa obra também. Então eles pregavam, missionários, e o próprio conde assumiu a liderança desse grupo e começou a pregar o evangelho. E muitos movimentos na Europa de avivamento veio a partir desse grupo aqui dos moravianos, liderado por esse conde. Então você vê a importância que é você ser cheio do Espírito Santo, aonde você alcança vidas, quando você tem o desejo, a chama missionária viva no seu coração. Mas isso só faz quem está cheio do Espírito Santo, quem conhece a palavra, quem vive um evangelho frio, automático, não consegue fazer missões, não consegue pregar o evangelho, não consegue cumprir a ordem de Cristo. Então, a gente fecha aqui, esse capítulo, falando que eu ensinei que o movimento pietista, avivalista, difundiu a fé protestante em muitas partes do mundo. Olha que coisa. O pietismo saiu da Alemanha ali, foi em vários países e influenciou muitos países na Europa para que o evangelho fosse divulgado. Destaque isso para o seu aluno. Como é importante nós tomarmos uma posição e fazermos a nossa parte. O milagre Deus faz. Você precisa levar isso para o seu aluno e destacar para ele. Pregue o evangelho aonde você puder. Não se preocupe se vai dar resultado ou não. Isso aí é papel do Espírito Santo. Você entrega um folheto, você prega a palavra, você cumpriu sua missão. Se aquela pessoa vai crescer, se aquela pessoa vai se converter, isso é outro aspecto que vai caber ao Espírito Santo agir. Mas a sua parte você fez. Veja que o conde fez um pouquinho, abrigou aquele grupo, daquele grupo cresceu e pregou, e o evangelho foi divulgado através de missões. Imagina se aquele conde diz, eu não posso fazer nada, o que vai adiantar receber esses exilados aqui, não vai servir para nada. Olha a diferença que fez a atitude desse homem. Ele recebeu aquele grupo se estruturou na presença do Espírito Santo e começaram a pregar o evangelho, fazer missões, e o evangelho chegou a várias partes do mundo, e hoje estamos aqui recebendo o evangelho justamente por causa dele. Você vai ver claramente nas nossas raízes teológicas da própria Assembleia de Deus, influência dos pietistas, dos moravianos, que tudo isso chegou naqueles que vieram trazer o evangelho no Brasil e formar a Assembleia de Deus. E é justamente sobre isso que nós vamos falar no tópico 3.
nossas raízes teológicas. A identidade das raízes teológicas da Assembleia de Deus surgiu com o DNA dos movimentos de renovação e avivamento. Entre esses movimentos, temos o pietismo, considerado por alguns estudiosos, como depois da Reforma, como um dos mais relevantes da história do cristianismo. Tá vendo? Então a influência que teve sobre nós até nos dias de hoje. No tópico 3.1, vai falar sobre a influência do pietismo no avivamento norte-americano, lá nos Estados Unidos. Esse movimento pregava que o homem interior deveria ser edificado, regenerado e equilibrado para assim tornar-se um agente de mudança. Como nós temos falado, primeiro você se estrutura, você se enche do Espírito Santo para depois você pregar o Evangelho. E lá nos Estados Unidos, o movimento pentecostal lá foi muito influenciado pelo esse grupo do pietismo, né? E vai fazer com que lá fosse avivado aquele país e dali fosse chegado o Evangelho a vários outros. Você vai ver que os fundadores, Daniel Berger e Gunnar Wingre, que são os fundadores da Assembleia de Deus, né? Eles estavam nesse avivamento americano e lá eles receberam a profecia de que deveriam ir para o estado do Pará. Só que eles nem sabiam onde era o estado do Pará, não conhecia nada. E aí eles foram no mapa mundi, olharam, e o que acontece? Descobriu que o Pará era um estado brasileiro, e eles foram parar numa cidade chamada Belém, né? E lá eles começaram a pregar o Evangelho, e de lá começou a surgir a Assembleia de Deus. Veja como uma coisa vai levando a outra. Eles eram suecos, né? Eles não tinham nada a ver, eles estavam ali participando do evangelho, do movimento pentecostal que chegou nos Estados Unidos, e lá eles foram tocados pelo Espírito Santo para levar o Evangelho para o Brasil. Olha que coisa. Então você veja a importância de missões, a importância de levar a palavra do Senhor, como Deus foi trabalhando para que o Evangelho chegasse a vários cantos, inclusive na nossa nação brasileira. Então veja como influenciou. E aí depois a gente vai ver a influência americana no tópico 3.d e escandinava no avivamento brasileiro, né? A história do pentecostalismo brasileiro passa pelo avivamento nos Estados Unidos, como eu lhe falei, né? E Daniel Wingre e Gunnar Wingre e Daniel Berger estavam lá e receberam ali a influência para pregar o Evangelho no Brasil, né? Então a gente vai perceber que o avivamento americano e escandinavo é o Suécia, suecos, né, com a norueguês, né? Então aquele evangelho ali pregado lá influenciou também na formação do evangelho aqui no Brasil. Então a gente vai perceber que no século XX, né, da onde veio a nossa prática de saudar as pessoas com a paz do Senhor, veio justamente desse grupo escandinavo. Era assim que eles se cumprimentavam. Daniel Berger, né, e Gunnar Wingre viram isso, pegaram essa influência e trouxeram para a Assembleia, para as raízes teológicas. Quando formou a Igreja Assembleia de Deus lá no Belém, lá em Pará, eles começaram a trazer isso. Então paz do Senhor, e também o costume de confessar os pecados durante a ceia, para participar da ceia, também foi influência desse grupo. Então a gente vai ver como que influenciou. Veja como é a sequência, né? O pietismo, os moravianos, pregar lá nos Estados Unidos, pregou para esses jovens suecos que tiveram a profecia, que vieram no Brasil, que influenciou pelos suecos, que era a sua própria nação, e pelos noruegueses, e aí vai trazer o Evangelho para o Brasil e ia chegar no que nós conhecemos hoje. E aí no tópico 3.3 ele vai falar as marcas pietistas na Assembleia de Deus. Então a gente vai precisar ver e aproveitar a reflexão sobre esse movimento impactante na história da igreja para prosseguir clamando ao Senhor, buscando e ansiando mais do Senhor e do seu amor e da sua graça. Como expressou o salmista, eu quero mais e mais de Cristo. É assim que a gente procura viver, né? A gente vai ver que o pietismo trouxe as influências, né, através de
Daniel Berg, através de Narving, aonde tem que edificar a vida cristã, ênfase na Bíblia, ênfase no estudo bíblico, na transformação espiritual, no impulso missionário. Tudo isso que a Assembleia de Deus faz hoje é influência desses movimentos pietistas. Então a gente tem que continuar clamando ao Senhor para voltar a ter essa influência sobre a vida das pessoas, voltar a trazer essas raízes de volta, essa chama do primeiro amor, essa chama, esse desejo por ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que no final dos tempos, quando Jesus está próximo à sua volta, que é o que nós estamos vivendo hoje, o que acontece? As pessoas iriam esfriar, as pessoas iriam desanimar, o automatismo, o mundanismo ia entrar dentro das igrejas, ia estar próximo ali, as pessoas estão se conformando. Por isso a palavra diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do Espírito, pela renovação da nossa mente. Então a gente precisa olhar para esse passado, ver como esses homens agiram, o que eles buscavam, como eles trabalhavam, como eles tinham desejo pela palavra, desejo pela oração, desejo por ser cheio do Espírito Santo. Você vai ver eles orando 24 horas por dia, você vai ver eles crendo, você vai ver eles lendo a palavra, você vai ver eles fazendo missões, sendo envolvidos com as coisas do céu, para que pudessem estar avivados para continuar a pregar. E hoje nós vemos o que? Justamente o contrário. Nós vemos pessoas cada vez mais envolvidas com as coisas do mundo, com a correria do mundo, com as coisas que o mundo traz, envolvido com coisas terrenas, com preocupações terrenas a cada dia, e as coisas de Deus vai deixando para o lado. E aí vai causando um esfriamento, e muitos estão se perdendo, se desviando, vivendo de forma longe da palavra de Deus e não estão nem percebendo. Então a gente precisa ver esses movimentos, né, como puritanismo, como pietismo, todos esses movimentos que vieram junto com a reforma protestante, e buscar vivermos essa visão também, né? Buscar mais a palavra, ser fervoroso, viver uma vida cheia da palavra do Senhor, cheia do Espírito Santo, para que a gente possa vencer esse século e nos apresentarmos a Cristo irrepreensível para o dia do arrebatamento. Porque senão, nós vamos esfriar, vamos nos distanciar, vamos ficar desviados dentro de casa, ser a dracma perdida. Então a gente precisa ter essa visão, voltar a caminhar, ter essa fome e sede pelo Espírito Santo, para que a gente possa ser arrebatado, para que a gente possa estar pronto para quando Jesus voltar, a gente ter azeite extra na lamparina. Senão acaba perdendo aí e não conseguindo alcançar o objetivo maior do cristão, que é a salvação da sua alma. Nós precisamos a cada dia ser mais cheios do Espírito Santo, nos avaliar, nos reavaliar e voltarmos às nossas raízes bíblicas, meu irmão, raízes do evangelho cristão, aonde ele tem Cristo no centro, aonde nós vivemos na 100% na dependência do Espírito Santo, como esses movimentos fizeram. Então, destaque isso para o seu aluno, tenha uma boa aula, que Deus te abençoe e até a próxima pré-aula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus, Deus te abençoe. Tchau, tchau.